Shalom, shalom, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Satanar. É com grande alegria que eu venho falar com vocês novamente. Neste vídeo eu venho responder a um comentário que foi feito aqui no canal. Ele é um comentário bastante interessante. Por que eu decidi gravar um vídeo sobre este comentário? Porque muitas pessoas apresentam essa argumentação nas redes sociais, então eu decidi gravar um vídeo aqui respondendo, tá bom? Eu gravei um vídeo falando sobre o conceito de expiação na Torá, no judaísmo e no Novo Testamento, mostrando a semelhança do conceito de expiação. Se você ainda não assistiu o vídeo, o link do vídeo estará na descrição. Aí uma pessoa fez um comentário, deixe-me mostrar para vocês aqui o comentário que ela fez. Aí está. Ela comenta assim: não existe sacrifícios humanos, amigo, isto é, pagão idolatria. Nem sacrifícios de um Deus a um Deus. Meditem nisso. O servo sofredor no Antigo Testamento é Israel. Estuda mais fontes judaicas, ortodoxo, tá? Isso, fontes judaicas ortodoxos, que você compreende melhor. Não se limite a só a fonte cristã, não, diz ele. Bom, já que ele me deu a dica, eu, como uma pessoa aí que dou aula, né, na área, eu resolvi pegar um pequeno trecho aí e colocar aqui para nós ver o que as fontes ortodoxas dizem sobre o assunto. Bom, eu gostaria de começar citando o Talmud, certo? Sobre a questão de sacrifício, né? Um justo sendo sacrificado, a morte de um justo como expiatório. Então vamos começar pelo Talmud, né? Então o Talmud diz assim lá em Meot Katan 22a, diz assim: o Rabino Ami disse, porque a porção da Torá que descreve a morte de Miriam foi justaposta à parte que trata da novilha vermelha, para lhe dizer, assim como a novilha vermelha expia o pecado, também a morte dos justos expia o pecado. O Rabino Eleazar disse, porque a porção da Torá que descreve a morte de Arão foi justaposta à parte que discutia as vestes sacerdotais, isso ensina que, assim como as vestes sacerdotais espiam o pecado, também a morte dos justos expia o pecado. Olha, vamos lá. Vamos ver o que Rashi diz aí, né? Rashi, para aqueles que estudam judaísmo, todos sabem do peso de Rashi dentro do contexto judaico. Um grande intérprete medieval, né? Um grande erudito aí, ao lado do Rambam. E aí Rashi diz o seguinte: Miriam morreu. Por que razão a seção menciona a morte de Miriam na mesma seção que trata da novilha vermelha? Para informar que assim como as ofertas fazem expiação, também a morte dos justos faz expiação pelo pecado do povo. Olha só o que Rashi diz para nós aí, né? Rashi diz para nós. Interessantíssimo isso daí, né? Então nós percebemos que essa questão aí de um justo morrer para fazer expiação pelos pecados de outros não é nada estranho ao judaísmo ortodoxo. Bom, mas vamos ver o que diz o Talmud de Jerusalém, né? Yomá 2.1. Rabi Ria bar Abba disse: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram no primeiro dia de Nissan. Por que então a Torá menciona a morte deles no mesmo contexto de Yom Kippur? Para nos ensinar que assim como Yom Kippur faz expiação, a morte do justo também o faz. Bom, vamos ver o que diz aqui o texto do Targum Jonatã dos Profetas. Vamos lá. É verdade, é vontade do Senhor purificar e absolver, né, como inocente o restante de seu povo, purificar sua alma do pecado para que possam ver o reino do seu Messias. Ter muitos filhos e filhas, gozar uma vida longa e observar a Torá.
do Senhor, prosperando de acordo com sua vontade. Ele os salvará da servidão das nações, eles verão o castigo de seus inimigos e serão saciados com o despojo de seus reis. Pela sua sabedoria, ele reivindicará o mérito a fim de fazer com que muitos sejam subservientes aos méritos, a fim de fazer com que muitos sejam subservientes à Torá. E ele buscará perdão por seus pecados, tá? Pelos pecados destes aí, que foram acabados de citar. Olha só, continuando. Então repartirei para ele o despojo de grandes nações, e ele dividirá como despojo a riqueza de cidades poderosas, porque estava pronto para sofrer o martírio, para que os rebeldes pudessem subjugar a Torá. E ele buscará perdão pelos pecados de muitos, e por causa deles os rebeldes serão perdoados. Então, se nós pegarmos esse Midrash também, não Midrash, né? O Messias, a fim de fazer expiação por ambos, por Adão e por Davi, fará sua alma uma oferta, né, pela transgressão, como está escrito na Parashá: eis que meu servo. Olha só que interessante. Então, quando nós olhamos para as fontes judaicas, nós encontramos outra realidade, nós encontramos morte expiatória. É bem verdade que hoje muitas pessoas tentam negar essa realidade, mas ela não era estranha ao judaísmo antigo. Eu gostaria de citar, inclusive, o que o Brown escreve nessa obra aqui, que na verdade ele só cita um ortodoxo, um rabino e historiador ortodoxo, que é o Berel. Ele vai citar o Berel, que é um rabino e historiador ortodoxo, tá bom? Isso aqui é uma fonte ortodoxa. Olha o que esse rabino e historiador diz. Ele diz o seguinte: a reação judaica, aqui ele está explicando por que muitos judeus, eles suportaram o fardo dos terrores ali, né, dos horrores da Europa oriental por volta do século XVII. Aí esse rabino ortodoxo diz o seguinte: a reação judaica perante o massacre de seu povo mostrou-se diferente por outra razão. Havia uma antiga tradição judaica, remontando aos tempos bíblicos, que dizia que a morte de um homem justo e inocente servia como expiação pelos pecados da nação ou de todo o mundo. A história de Isaac, o relato sobre Nadab e Abiú, a descrição profética de Israel como servo, né? Esse rabino coloca Israel como servo, os sacrifícios oferecidos no templo, tudo isso serviu para reforçar o conceito fundamental da morte do justo como expiação pelos pecados de outrem. Os judeus cultivaram essa ideia clássica da morte como expiação, e foi essa atitude perante as próprias tragédias que lhes serviu como uma constante companheira durante seu turbulento exílio. Então, e aí ele continua descrevendo. Então veja, essa ideia ela não é uma ideia estranha ao judaísmo, né? E quanto a Israel ser o Messias, você tem várias fontes, né, que colocam Israel como Messias, né? Eu posso citar aqui rapidamente aqui, ó, tá? O próprio Talmud, né? Se você pega aí o Sanhedrin 98b, coloca, né, o Talmud babilônico, Sanhedrin 38b, coloca Isaías 53 como uma referência ao Messias. O Targum Jonathan também. O Ruth Rabá coloca, o Midrash Tanhumá coloca, enfim, assim, tem muitas fontes. O próprio Rambam Maimônides, em sua carta ao Iêmen, Rambam Maimônides, o grande legislador
do judaísmo ortodoxo, que lançou os 13 princípios que norteiam a fé hoje judaica. Para você ser considerado um judeu, você tem que aceitar os princípios do Rambam, pelo menos para certas linhas de pensamento. O Rambam, em sua carta ao Iêmen, ele considera o Isaías 53 aí como sendo uma referência ao Messias. Então, assim, amigos, por que eu estou gravando isso daqui? Tá? Porque eu vejo muitas pessoas usarem esse tipo de argumentação, que eu citei alguns textos, só para dar exemplo mesmo, teria muitos e muitos outros textos para serem citados, tá bom? Mas para dar um exemplo, que tipo, não, isso aí é idólatra, essa ideia do justo morrendo pelas transgressões do pecador é idolatria, isso daí não existe. Amigos, se for dessa forma, então considere o judaísmo uma religião idólatra, tá? Porque esse conceito, ele é judaico. E aqui eu não citei teólogo messiânico. Eu citei Talmud, eu citei o Midrash, eu citei o Targum, tá? Historiador ortodoxo, só fonte, nenhum deles acreditava. Rashi, Rambam, nenhum deles acreditava em Yeshua como Mashiach, em Jesus como Messias. Ok? Nenhum deles. Então, assim, vamos ter mais sensibilidade, vamos colocar o pé na tábua, vamos devagarinho, tá? Vamos estudar um pouco mais, sem sair repetindo o que nós vemos em determinados apologistas judeus, tá? Antimissionários, porque o que muitas vezes eles falam são argumentos forjados no calor do debate ao decorrer dos tempos para tentar negar que a roda existe, ok? Porque é tentar negar que a roda existe, dizer que esse conceito de expiação, de o justo morrendo pelos injustos, de sacrifício, então, nesse sentido, é tentar negar que a roda existe, tá bom, amigos? Então, espero ter ajudado, ter esclarecido a dúvida, espero aí que eu creio que o amigo que comentou isso não comentou por mal, ele aprendeu isso em algum lugar, certo? Mas espero que ele possa refletir aí neste vídeo e estudar, né? Ele fez uma proposta para mim, para que eu desse uma olhada nas fontes judaicas. Eu estou apresentando as fontes judaicas e eu proponho para ele que ele dê uma olhada, porque isso aí são apenas alguns exemplos que eu estou citando aqui para o vídeo não ficar longo. Eu poderia ficar 1 hora citando fontes judaicas a respeito disso, tá bom? Letra outra, até a próxima.